Fala, amados e queridos em Cristo, paz seja convosco. Venho eu aqui mais uma vez em um tempinho para uma breve reflexão. O tempo de reflexão é sempre bom para a gente pensar. Nós temos trazido aí materiais para poder analisar algumas obras, pensar mais sobre a vida e, claro, entender o que Deus, aqueles que creem, que o Pai tem regido as nossas vidas soberanamente e o que Ele quer para nós em toda a nossa vida. Você está bem? Está bem com Deus, com as pessoas? Tem amado e perdoado e enfrentado toda a sua vida? Olha, eu venho hoje aqui em um tempo especial para poder falar com você sobre uma indicação maravilhosa de um grande pensador do tempo antigo. Claro, você já deve ter ouvido falar com algumas imagens, nós estamos acompanhando aí de todo esse império, lógico, claro, você inserido nele espiritualmente, não materialmente, sendo um grande soldado, um guerreiro de Cristo. Agostinho escreveu em tempos de Idade Média para toda a humanidade, mas especialmente falando de um reino, de uma grande cidade. O nome se chama A Cidade de Deus. Dentre todas as suas obras, que são algumas, esse grande homem de Deus inspirado fenomenalmente para poder escrever algumas coisas, Esse cara, gente, ele, além de um grande filósofo, quase um juiz, um homem das palavras, dos direitos, dos pensamentos humanos, ele foi santificado por Deus de alguma forma, por um dom de pensar teologicamente, porque dentre grandes pensadores teológicos, ele foi um grande teólogo. Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus e diz que sobre todas as suas obras, a sua cidade de Deus em seu pensamento não é alardeado, pelo menos pelo pensamento próprio, mas diz ele que sua história colocada ali suspeita sobre algumas vidas, inclusive a dele. Por quê? Porque a Cidade de Deus, para o Ocidente, ocupa um lugar central no desenvolvimento de uma teologia e também da filosofia da história. Veja só, trazendo aqui alguns pedacinhos, claro que não dá para a gente fazer uma resolução enorme desta obra, mas você pode ter acesso, já que é um material grande, através aí da tecnologia. Você pode ter acesso virtualmente, pelo menos por alguma degustação, amostra grátis aí para você ter uma boa leitura deste material, ou até mesmo ver alguns vídeos de críticos, falando sobre o material. Mas o material é fantástico, É uma obra, pelo menos dentre os clássicos de Agostinho, chamado A Cidade de Deus. E por que A Cidade de Deus? Muitos pensam, porque Deus tem, a promessa de nos incluir neste reino físico que será a partir de agora no mundo. Porém, Agostinho pensa que este ambiente, este momento em que ele descreve é o ambiente lúdico espiritual na nossa mente, o qual nós devemos pensar a partir de agora. Então, esta cidade ela ocupa um lugar central no desenvolvimento de uma teologia condensada que eu e você devemos ter, e filosoficamente pensando ao longo dessa história. Então, eu vou estar lendo pelo menos alguns trechos deste apêndice, desta degustação, para que você possa ser motivado à leitura também de algumas outras obras dele. Então ele diz que em todas as tentativas de pensar, o homem, em sua humanidade própria, tem procurado articular a dinâmica de desprendimento da liberdade. Olha aí, este ambiente de beleza da nossa mente
sobretudo, não dá para pensar em uma liberdade sem beleza total. Então, tal liberdade, ela tem que vir acompanhada com uma realização sempre histórica da realidade, da nossa realidade, da humanidade, tá bom? E aí, ele continua dizendo que a cidade de Deus, esta se tornar cairológica. O que é isso? Isto é uma força de reunião da história que não provém, né, só das facilidades dos problemas, né, mas sim de respostas, né, ou também dos sistemas sobre o qual nós estamos inseridos. A cidade de Deus, ela se reúne pelo menos na originalidade da fé. Veja, agora eu comentando aqui com as minhas palavras. Agostinho, ele relata todo um ambiente da fé e a chama de cidade de Deus. Por quê? Porque mediante o tamanho da nossa fé, lembra o que Cristo diz? Né? Sobre alguns tua fé é pequena, sobre outros alguma fé que pelo menos salva cidades inteiras, quando ele fala do centurião, pelo menos uma fé maior do que toda a cidade. Então, nós, né, dependendo da capacidade dos ícones, dos pilares daquilo que nós pensamos, tá? Filosoficamente, podemos desempenhar uma libertação, olha aí, uma libertação vinda de Cristo, não nós, né, tendo este poder de nos libertar, mas sim vinda de Cristo através desta fé, e que tais problemas, respostas e sistemas à nossa volta, né, chegam de fora, e nos mantém sempre internalizado. Né? Por quê? Porque vem de fora e nos tranca. Então, enquanto a liberdade da graça, né, de Deus, que às vezes, né, nos confronta quanto aos nossos questionamentos, impele de algumas coisas que já estão trancadas aqui dentro do nosso coração, né, ter uma vida de fé. Porque ter uma vida de fé, queridos, não é um grande problema, como diz alguns que se sentem questionados, né, por ser difícil ter uma carreira cristã. E Agostinho diz que tal mistério precisa ser resolvido nas nossas vidas. Tá? Um mistério, para ser resolvido, ele precisa ser vivido. E o Santo Agostinho, ele nos lembra em nossa liberdade de suas próprias palavras, abrindo aqui entre aspas, não vás para fora, volte-se para dentro. É no interior do homem que mora a verdadeira verdade, que aí é onde ele chama de cidade de Deus. São umas palavras de convite para a revolução interna copernicana de fé, que o crente não se deixa dispersar na verdade ou na veracidade das vicissitudes, as vicissitudes e peripécias do contexto histórico, né, destas palavras. Então, na conjuntura das lutas cotidianas, os sistemas e movimentos da nossa vida de independência têm de retornar para dentro da fé. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre aquilo que ele traz como palavras tão, às vezes, condensadas, complicadas para o nosso cotidiano. As vicissitudes, né? Pode ser, então, uma mudança ou diversidade de coisas que se sucedem, né? Se repetem, né, na nossa vida. Ou seja, pode ser alternativa e variação. É isso muito que o nosso pensamento, né, a nossa cabeça, né, se escorre, né, por alguns momentos e nos arranca desta nossa internalização da fé,
da mente, né? E as peripécias, né, são pelo menos mudanças repentinas de um estado para o outro nas personagens, ou pelo menos a dramatização da nossa vida. Então, o que ele quer dizer, Agostinho, de uma forma poética, né, traz um encorajamento, ou pelo menos uma modernização do nosso pensamento, ou seja, nós estamos trancados em tempos de pensamentos ocultos, internalizados, né? Pensamentos nossos próprios que nós mesmos alimentamos e não às vezes permitimos, né? Com essa visão espiritual, né? Um tutorial, né? Da parte espiritual de Deus para as nossas vidas, nos acompanhando, como ele diz aí na sua palavra, né? Por exemplo, o que nós podemos enxergar biblicamente são os nossos questionamentos que muitos dos antigos, até cristãos, fizeram. Se a Bíblia promete, né, cheia de promessas, e uma delas maior de todas no Novo Testamento é a vinda de Cristo para nos levar para este reino, para uma cidade inteira, né, de abundâncias, né, de prosperidades espirituais na nossa vida, quando viveremos com Ele neste grande banquete, porque ao longo de milhares de anos Ele ainda não veio, né? Não se engane, né? Cristo é o tutor como de uma mão de um grande juiz que tem poder e que já fez justiça nesta terra, como diz Pedro. Lembram, né? Quando ele é interrogado aos seus membros, às suas ovelhas, aos seus irmãos, né? Ali pela demora da vinda de Cristo. Ele tanto culmina em exortá-los para pensar nas palavras da verdade, porque ali eles estavam sendo atacados, né, por esses falsos mestres, né, os filósofos da época, trazendo pensamentos de fora para a igreja. E ali Pedro os exorta: olha, tome muito cuidado com esses donos de palavras que respingam em nosso meio cristão. Por quê? Porque a palavra da verdade é aquele que prometeu que, independente do tempo, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, né? Ele realizará as suas promessas, inclusive a da vinda do Cristo para julgar. 1 Pedro, é facinho de gravar, 1 Pedro 3:13, tá? Como também 2 Pedro, né? 3, a partir dos versos primeiros. E aí ele abre, né, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, dizendo que esta é a segunda epístola, né, que ele escreve, reforçando, né, dizendo a partir do versículo 2, que para que vos lembres, recordes, né, da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, ou seja, os pastores do passado, do Antigo Testamento, aqueles que pregavam uma palavra de Deus, né? Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando-vos pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos. E aí ele segue, versículo 3, tendo em conta, vendo que antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escândalos, né, os escárnios, andando segundo as próprias paixões, ou seja, os próprios pensamentos que eles mesmos criam. Né? Versículo 4 em diante, ele diz, dizendo eles, onde está a promessa de sua vinda, porque desde que os pais dormiram, ou seja, os grandes profetas do passado, desde que eles dormiram, o verso chave aqui que eu trago para a discussão, o verso 4, né, o qual coloca aí dúvidas na mente do cristão daquela época, dizendo assim, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus Cristo, o Salvador de vocês, né? Porque desde que os nossos pais dormiram, né? Moisés, né? Os profetas passados, né? Abraão, desde que eles dormiram, né? Todas as coisas permanecem
como desde um princípio de toda a criação, ou seja, tá tudo do mesmo jeito, as coisas estão indo, né? Gente morre, gente vive, a natureza, o céu e terra, e Cristo não vem, né? Então eles tentam agregar, né, este novo pensamento, de uma nova ideologia, de uma nova filosofia a um cristianismo, e Pedro advém aí com as suas admoestações, né? Versículo 5, porque deliberadamente esqueceram de que de longo tempo houve céus, bem como terra, e o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a pertencer o mundo daquele tempo afogado em água. Tá? Então, Pedro está aí, na verdade, alertando eles de que houve um julgamento, né, no tempo antigo, do qual Noé profetizava que iria ter um julgamento, que iria ter um fim, e isso era uma espécie de anunciação de uma vinda de juízo, como haverá na vida do juízo de Cristo. E eles, por longos e longos anos, não acreditaram, e sim aconteceu. Então, eu vejo Pedro, pelo menos na palavra de Deus aí, não insinuando, mas decretando uma verdade, né, de um julgamento, de um ambiente de cidade mundana, tá? E assim como o Cristo do tempo antigo, que não era ali, né, na verdade encarnado, ainda não estava, né, anunciava através das pessoas, dos profetas, hoje anuncia um tempo de juízo através da igreja, né? E Pedro, ele, tanto na primeira carta como na segunda carta, ele admoesta como quem ensina, dizendo, olha, não se passe por despercebido, porque as coisas ainda não aconteceram. Tá? Então ele dá aí, tanto na primeira carta, os deveres aos homens solteiros, casados, mulheres, né? Assim também como a toda a igreja, no capítulo 3, a partir do versículo 13 em diante, os deveres cristãos. E ele diz, ora, não é aqueles que se passam por bem e fazem como agem um benfeitor, verá como ser um malvado. Então ele diz, creia, né, em Cristo, naquele que age no coração, tá? Versículo 16, 15 e 16, como quem age no coração efetuando o seu dever, um dever de um cristão. Tá? E Agostinho, aqui voltando para a cidade de Deus, diz que a verdade não é para escravos, a verdade da palavra, não é para escravos, né? Ele diz que o escravo já renunciou à liberdade da verdade ao escolher o poder, tanto como a riqueza ou a fama para o amo e o Senhor. Então ele diz, a verdade é daqueles que nunca cessam de libertar-se da escravidão para a liberdade, de uma verdade redentora. Queridos, finalizando esta palavra, tá? O motivo de nosso papo aqui é que o motivo, né, para que você e eu sejamos cristãos inteligentes e não cessar de evitar uma escravidão antiga, porque nós estamos sempre escolhendo Deus, é para viver uma liberdade dessa escravidão, e não só, né, do nosso corpo, mas na nossa mente. Eu sempre falo isso aqui, que você possa viver em vigor esta verdade, você possa instalar no seu coração, lendo e escrevendo isso na tábua do seu coração, você mesmo, como Deus já fez em você. Então essa repetição, essa malhação
de fato é uma academia espiritual, vem através do exercício da leitura da Bíblia, de materiais auxiliares, como a gente sempre está indicando aqui, para que não haja vestígios, né, de pecados e falsa mansidão no seu querer em ser uma pessoa boa, tá bom? Mas sim, como Agostinho assim sucede, tal exercício de uma cidade de fé na nossa mente e vivendo uma verdade, que o seu ambiente seja bíblico para a sua vida, sempre pensando aonde nós cometemos os nossos pecados, ou pelo menos as armadilhas deles, né? Faça você e eu pensar sempre como Pedro diz: não se engane, Cristo virá e executará a sua justiça como já faz em amor no nosso coração. Que Deus assim o tenha em nossa mente e nosso coração esta palavra da verdade, porque nós já fomos libertos e ainda assim estamos exercitando esta carreira de fé até que Ele venha. Deus vos abençoe e ficai em paz.